que é complicado é o que eu acho. E aí não adianta o que a gente falar, é o que a justiça decidir. Então eu vou mostrar para os senhores, em razão do que a gente veio mostrando aqui, o que vem decidindo a justiça, o que é o dedo na cara. Os contratos que prevejam pagamento do trabalhador por parte de dinheiro e parte percentual na lavoura cultivada ou em gado tratado são considerados simples locação de serviço regulado pela legislação trabalhista. Isso está no Estatuto da Terra, no artigo 96, parágrafo 4º, ou seja, aí dá vínculo. Ou seja, no momento que eu estou, se é simples prestação de serviço, eu estou arrendando mão de obra. Ok? Então, qual é o primeiro problema? Talhão de primeiro ano. Como é que eu faço para falar o seguinte? Durante todos os outros anos é 30%, no primeiro ano é 40%. Como é que eu explico isso? Eu estou evitando o risco do negócio. Não, mas espera aí, você não é um contrato que você vai ficar 3 anos aqui, e o mínimo são 3 anos, então por que você vai fazer pagamentos diferentes? Não, tem que ser igual ao contrato inteiro, porque senão você está acomodando sua folha de pagamento. Não dá para pensar isso? Mas a legislação, no artigo 96, no parágrafo 4º, diz isso. Só que, no parágrafo 2º, antes de chegar a tudo isso, ele mostra o seguinte, que as partes contratantes da parceria podem estabelecer pré-fixação em quantidade ou volume do montante da participação do proprietário, desde que ao final do contrato seja realizado um ajustamento de percentual, do percentual pertencente ao proprietário de acordo com a produção. O que eu quero dizer com isso? E mostra o seguinte, que eventual adiantamento nos anos anteriores do montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria, desde que haja o quê? Um ajuste de percentual. Ou seja, se você está fechando um contrato de parceria com sangria de primeiro ano, fala, ó, é 70 e 30. Eu vou te adiantar algum valor que você precisar, mas ao final do contrato nós vamos fazer o ajuste final, certo? E já está previsto isso. O que você pagar mais para ele do que de 70 e 30, há momento de ajuste quanto a isso. E aí, se eles quiserem dar para ele, falar que ele pagou com um outro tipo de serviço, fez qualquer outra coisa, é problema dos senhores. Mas aí o contrato foi 70 e 30 desde o primeiro ano, e tem um documento lá no final que vai falar, eu estou ajustando aquilo que eu adiantei para você no primeiro ano, para ser viável a atividade, nós resolvemos assim. Se não, vira vínculo trabalhista. Então, cuidado com os contratos de parceria de talhão de primeiro ano. Agora, vamos dar uma olhada no que o tribunal fala em trato horizontal das obrigações, né? Em várias ações trabalhistas. O que ele falou? Isso são textos tirados das decisões. Não se contrata subordinação, mas prestação de serviço que desenvolve subordinadamente ou não. A subordinação, portanto, é uma forma de a relação de trabalho se exteriorizar. A qualquer momento que eu provar o dedo na cara, deu vínculo. Ao contrário do trabalho subordinado, o autônomo não sofre intervenção do empregador e o prestador tem o poder jurídico de organizar o trabalho próprio. Então, o que está falando aqui? Para não dar vínculo, eu não vou ficar dando ordem. Ele pode organizar o seu trabalho próprio, a sua maneira de trabalho. Não, mas espera aí. Então ele pode organizar a escala dele? Deve. Ele deve organizar como trabalhar? Deve. Deve fazê-lo conforme as regras do negócio. Ou seja, tanto um quanto o outro que está trabalhando a seringueira, ele não vai fazer porque acha que é assim, ele vai fazer porque a Michelin tem 50 anos sangrando assim, na Malásia foi feito assim, e é assim que dá certo, e essa é a regra de mercado. Então tem que começar a sangrar às 5 da manhã para estar parando às 8h30, 9 horas. Tem que estimular em certa época, senão não dá para fazer D4. O que é D4? Foram os senhores que inventaram D4? D3? D5? Ou foi o mercado? Foi a regra? 50 anos de evolução. Então, uma coisa é ele poder ter o poder jurídico de organizar o seu trabalho próprio. Outra coisa é ser um imbecil. Ou seja, fazer tudo contrário às regras de mercado. Certo? Ou seja, ele tem que saber o que diz todos os manuais de exploração de um seringal. Que lembre-se, é 4 vezes maior do que o valor da terra.
Então, eu organizar o trabalho de forma a comprometer um patrimônio 4 vezes maior que a terra, é lógico? Não. Então, não é que ele vai ter grande liberdade, ele vai se organizar dentro das regras do mercado. Que isso fique muito bem claro. Olha só o que eu falei nos 2 meses. Nos 2 meses, isso foi o tribunal falando que não há produção de látex, o reclamante tinha que custear suas despesas com o dinheiro que já havia ganho. De alguma maneira, ele recebe algum dinheiro dos senhores nesses meses da senescência ou ele guardou porque fez a mais e ponto final? Isso é muito importante que fique provado. Ou seja, que não existe, se há adiantamento de alguma coisa em razão do negócio, mas não há dependência econômica durante esses 60 dias. O que mais disse o tribunal? O reclamante não recebia ordens e não tinha quem o fiscalizasse na execução do serviço. É possível isso? E o chefe de turma? Nós vamos falar o que é o chefe de turma. O nome está errado. Na verdade, o chefe de turma, ele seria um apontador. O senhor sabe o que é um apontador? Apontador numa obra? Apontador numa obra é aquele que fica no almoxarifado e entrega a furadeira, entrega os equipamentos e no fim do dia confere se está certo. O chefe de turma é um apontador patrimonial. Lembrem-se, os senhores têm 4 vezes o valor da terra naquelas árvores. Será que não vale a pena cuidar das árvores? Eu alugo um apartamento, eu tenho o direito de usar aquele apartamento, eu tenho o direito de destruir aquele apartamento? Eu arrendo, eu faço a parceria de seringueira, eu tenho direito de destruir o painel daquela árvore? Então, a localização dessas árvores e assim por diante, se está fazendo certo ou não, do chefe de turma, esse nome é que está errado. Na verdade, ele é um fiscal patrimonial, ele vai lá para ver se os seus 120 mil reais de todos aqueles talhões estão sendo cuidados como deveriam ser cuidados, porque aquele é um patrimônio 4 vezes maior do que a área. Entenderam o que é não receber ordem e ter fiscalização, mas não em cima da pessoa, e sim em cima do seu patrimônio? Tem uma diferença bastante grande. O reclamante, mais o que o tribunal disse também. Tudo isso que eu falei, eu fui tirando de mais de 40 decisões do tribunal. O reclamante começou a prestação de serviço na seringueira exatamente no dia em que firmou o contrato de parceria e encerrou a prestação de serviço no dia em que encerrou o contrato de parceria. Quer dizer, ele não estava antes, não estava depois. Eu vou dar um exemplo de como é complicado isso, que aconteceu aqui com o Persico, que eu recomendei para ele, de como resolver, né? E que é importante, por isso que ele chamou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a maneira de fazer para quebrar, para deixar bem claro isso daí. Né? O que mais o tribunal falou sobre horizontalidade? Em todos os recibos está bem clara a indicação da destinação do pagamento pela borracha produzida e vendida. Né? Ou seja, na verdade, hoje em dia, todos aqui sabem que a empresa entrega o pagamento direto para cada um tem o direito de receber a sua borracha, ponto final. Mas se algum dia, no começo, tiverem que fazer algum recibo, que fique bem claro o que está sendo pago e de que maneira está sendo pago. Bom, o trabalho do autor apenas na borracha e nas atividades correlatas a esse extrato, ou seja, lembra as pequenas propriedades e os paradigmas nas outras atividades que não tem nada a ver com a borracha? Então, só na borracha, quer dizer, ele através da parceria comprou o direito de uso daquela área. Se ele comprou o direito de uso daquela área, juridicamente, ele está autorizado a estar ali, em lugar nenhum mais.